Capítulo 3º. Da instrução do processo. Artigo 45. Determinada a instauração do processo, a Comissão de Ética, ou de Instrução, determinará a citação do psicólogo processado para que ofereça defesa por escrito, no prazo de 15 dias, na qual deverá expor claramente suas razões e indicar as provas que pretende produzir, inclusive a necessidade de depoimento pessoal e indicação do rol de testemunhas, bem como poderá manifestar-se sobre disponibilidade em participar de mediação. Parágrafo 1º. O instrumento de citação será expedido ou publicado na forma de edital, de acordo com o disposto na seção e do capítulo 2 do título 4 desta resolução. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o denunciado ou seu procurador tenha vista dos autos, antes da confirmação da citação nos moldes previstos no parágrafo anterior, o prazo para defesa contar-se-á, a partir daí, mediante certidão da Secretaria. Parágrafo 3º. Caso a defesa expresse interesse na realização de mediação, a Comissão de Ética avaliará a conveniência de encaminhamento do caso à Câmara de Mediação. Artigo 46. Na data da apresentação da defesa, o psicólogo processado tomará conhecimento por escrito, junto à Comissão de Ética, da data da oitiva das testemunhas e dos depoimentos pessoais, que devem ocorrer após o mínimo de 5 dias. Parágrafo único. Se, por algum motivo, não for possível a fixação da data dos depoimentos no momento da apresentação da defesa, o psicólogo processado será intimado consoante o disposto no artigo 32, parágrafo 1º. Artigo 47. Apresentada a defesa, a Comissão de Ética poderá, à vista dos argumentos e provas eventualmente apresentados, dispensar a produção de mais provas, abrindo às partes prazo para alegações finais escritas. Parágrafo único. Antes de abrir prazo para alegações finais escritas, é facultado à Comissão de Ética encaminhar o feito à Câmara de Mediação. Artigo 48. Havendo necessidade de prova pericial, ela será realizada antes da audiência de instrução e de acordo com o disposto nos artigos 43 e 44. Artigo 49. A critério da comissão, poderão ser tomados novos depoimentos das partes, que serão intimadas com a antecedência mínima de 5 dias. Artigo 50. Caberá à comissão tomar depoimentos das partes e testemunhas e determinar a realização de diligências ou perícias, podendo indeferir, por despacho fundamentado, aqueles que julgar desnecessários ou protelatórios. Artigo 51. Os depoimentos do denunciante e do psicólogo processado, e os das testemunhas, serão prestados frente à Comissão de Ética, ou à Comissão de Instrução, cabendo a um de seus membros o registro imediato das declarações e respostas. Parágrafo 1º. Ouvir-se-ão as testemunhas do denunciante e, em seguida, as do psicólogo processado, sempre em separado, reduzindo-se a termo os depoimentos prestados, na forma prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Não sendo possível coleta integral da prova do rol de testemunhas no mesmo dia, a audiência será suspensa, reiniciando-se na data designada pela comissão, devendo-se neste caso proceder como disposto no parágrafo 2º do artigo 39. Parágrafo 3º. Enquanto perdurar a suspensão não se dará vista dos depoimentos já colhidos às partes entre uma sessão de oitiva e outra. Parágrafo 4º. Terminados os depoimentos, serão eles lidos e assinados pelos depoentes e seus procuradores, e pelos membros presentes da Comissão de Ética. Artigo 52. Prova pericial poderá ser requerida por qualquer das partes, cabendo à Comissão de Ética avaliar e decidir pela sua pertinência. Parágrafo 1º. A Comissão de Ética poderá decidir pela necessidade de prova pericial, independentemente de requerimento das partes, e, nesse caso, encaminhará a solicitação ao presidente do Conselho Regional.
Parágrafo 2º. Decidida pela necessidade de prova pericial, serão adotados os procedimentos dispostos nos artigos 43 e 44. Parágrafo 3º. Recebidos os laudos, as partes serão notificadas para conhecimento e manifestação no prazo de 5 dias. Artigo 53. Não havendo outras provas a serem produzidas, a comissão declarará encerrada a instrução processual e, antes de abrir prazo para apresentação de alegações finais, poderá encaminhar o feito à Câmara de Mediação. Parágrafo 1º. Se a proposta de mediação for recusada pelas partes ou se a mediação for encerrada sem acordo, a comissão assegurará prazo para a apresentação de alegações finais de cada uma das partes, de 5 dias, sucessivamente, iniciando-se pelo denunciante e Parágrafo 2º. Estando presentes as partes, a declaração de encerramento da instrução, a proposta de mediação e a notificação dos prazos para apresentação das alegações serão feitas nas audiências de Parágrafo 3º. Se não for possível a fixação da data na audiência de instrução, proceder-se-á, de acordo com o disposto no artigo 32 e seus parágrafos. Artigo 54. Fim dos prazos previstos no artigo anterior, o presidente da comissão remeterá os autos, no prazo de 0 a 5 dias, ao presidente do Conselho Regional, para inclusão na pauta do plenário.